Bom dia, galera. Bora lá. Dando continuidade ao nosso trabalho, na semana passada, para quem ainda não pegou para dar uma estudada em química, o professor havia postado para vocês 2 vídeos falando sobre gases, tá? Tanto as aulas da frente 2B, as aulas 5 e 6, que trabalhavam com o conceito de transformações gasosas e equação dos gases ideais ou perfeitos, equação de Clapeyron, quanto as aulas 7 e 8 da frente 2B, que trabalhava com o conceito de mistura gasosa, tá? Para quem está acompanhando aí no grupo, o professor mandou uma seleção de exercícios sobre gases para vocês. São aqueles exercícios mais legaisinhos que eu jogo ali para você poder fixar o assunto. Não deixem de resolver, tá, pessoal? Agora nós vamos dar continuidade ao nosso trabalho, entrando na frente 2C, dando uma continuidade, na verdade. É um assunto que o professor já havia trabalhado com vocês a princípio em sala de aula, que seria a ideia de nomenclatura de hidrocarbonetos, tá? O professor, mais ou menos um mês e uma semana, trabalhou com vocês a ideia de nomenclatura de compostos orgânicos. Tá? Recordando para quem não se lembra, a nomenclatura oficial do composto orgânico ela é constituída de 3 partes. Tá? Prefixo, infixo e sulfixo. Falei para vocês que o prefixo, que é a parte inicial do nome, está associado à quantidade de carbonos. O infixo está associado ao tipo de ligação entre esses carbonos. E o sulfixo está associado à classe funcional a qual o composto pertence. Tá? Falei para vocês naquela oportunidade que a princípio só trabalharíamos com hidrocarbonetos. E a característica dos hidrocarbonetos terminando em O, não sei se vocês se recordam. Tá? Aí naquela oportunidade o professor falou sobre nomenclatura de hidrocarbonetos de cadeia aberta, nomenclatura de hidrocarbonetos de cadeia fechada, nomenclatura de hidrocarbonetos de cadeia aberta ou fechada insaturada, que é quando a gente tem uma dupla ou tripla ligação entre carbonos. Tá? Para a gente poder concluir essa discussão sobre nomenclatura de hidrocarbonetos, agora o professor vai trabalhar com vocês o conceito de cadeia principal, o que são identificação de cadeias principais em cadeias ramificadas, o conceito de grupo substituinte e nomenclatura de hidrocarbonetos de cadeia ramificada. Tá? E ali no finalzinho, para poder amarrar o assunto, eu vim comentando também sobre nomenclatura de compostos de cadeia mista. Okay? Não é uma aula difícil, pessoal, é uma aula bem tranquilinha para quem já pegou essa parte inicial de nomenclatura. Tá? No entanto, é imprescindível que vocês, depois do segundo momento, resolvam exercícios para poder fixar isso que o professor vai discutir com vocês agora. Tá? Lembrando, pessoal, qualquer dúvida, manda um áudio, manda um print, um vídeo pro professor lá no WhatsApp lá, que eu dou uma mãozinha, viu? A gente não pode parar nossos estudos. Tá? Bora lá. A princípio, para você determinar o nome de um hidrocarboneto de cadeia ramificada, você precisa olhar para a estrutura do seu hidrocarboneto e identificar o que é a cadeia principal e o que são as ramificações. Tá? Grupos substituintes, ramificações ou radicais é todo átomo ou grupo de átomos de carbono que não participa da cadeia principal. Tá? E a gente define cadeia principal como sendo a sequência mais longa de carbonos, que necessariamente passa pelas insaturações se existirem. Tá? O que isso significa? Olhou para um hidrocarboneto qualquer, enxergou a insaturação na sua cadeia, a cadeia principal necessariamente tem que passar por essa insaturação, mesmo que não seja a sequência mais longa, tá? Se atentem a isso. Agora, se o seu hidrocarboneto em questão é saturado, ele não tem dupla nem tripla ligação entre carbonos, a cadeia principal apenas seria a sequência mais longa, tá? Como a gente já vai demonstrar aqui em cima dos nossos exemplos, né? Então a gente já chega neles, tá? Pessoal, para a gente entender melhor essa parte da nomenclatura, antes a gente tem que trabalhar com o conceito, a identificação de quem são os nossos grupos substituintes, tá? Na apostila de vocês, pegando por excesso, o material ele traz uma discussão sobre vários tipos de grupos substituintes orgânicos. Tá? O professor colocou aqui para vocês no quadro, a princípio seriam apenas os principais, que são aqueles que possuem menos carbonos ou estruturas menos complexas. Tá? É característico dos grupos substituintes, aqueles grupos de átomos de carbono que não participam da cadeia principal, tem o seu nome terminando em il ou em ila. Tá? Então, a princípio, você vai olhar para o seu grupo substituinte em questão e vai ver quantos carbonos ele tem. Tá? E essa quantidade de carbonos vai identificar o seu prefixo, do jeito que o professor já havia trabalhado com vocês. Tá? Para qualquer grupo formado por um único carbono, não sei se vocês lembram, nosso prefixo é o MET. 2 carbonos ET, 3 carbonos PROP, 4 carbonos BUT, 5 carbonos PENT, aí segue a lógica que vocês aplicam na matemática. ET6, ET7, OCT8, NON9, DEC10. Tá? Para quem não lembra qual o significado desses prefixos em nomenclatura, pega a apostila 1 de vocês e dá uma consultada na frente 1C, tá? Quando a gente começou a trabalhar aqui em química orgânica. Se eu não me engano, as últimas aulas da frente 1C, a aula 3 e a aula 4,
Tem uma tabelinha ali recordando com vocês ali quem são os prefixos, os infixos e os sufixos. Tá? Bora lá, pessoal, continuando. Define-se como sendo grupo metil ou metila aquele grupo substituinte formado por um único carbono. Tá? Esse risquinho em vermelho que o professor colocou para vocês é o que a gente chama de valência livre. A valência livre nada mais é do que um elétron da camada de valência que a princípio estava sendo compartilhado para deixar o seu átomo estável, só que por uma cisão homolítica, pela quebra da ligação covalente, você produziu um elétron desemparelhado, que necessariamente precisa ser compartilhado por aquele átomo para poder se estabilizar. Tá? O que isso significa? Traduzindo, falando de uma forma mais simples. Esse carboninho aqui, ele está ligado a 3 hidrogênios. No entanto, o professor já havia comentado com vocês lá na frente no C, o elemento químico carbono ele é tetravalente. O que isso significa? Ele precisa fazer 4 ligações para poder se estabilizar. Tá? Se esse carbono aqui está ligado a 3 hidrogênios, a 4ª ligação seria a nossa valência livre. Tá? Vocês vão perceber que grupos substituintes costumam ter a sua valência livre sendo representados por um hífen, por um tracinho, do jeito que o professor colocou aqui em vermelho, ou por um pontinho, num contexto mais moderno. Tá? Atualmente a gente está representando radicais livres ou grupos substituintes, colocando um pontinho aqui remetendo esse elétron de valência livre que o carbono tem aqui que precisa ser compartilhado. Tá? São essas ligações ociosas aqui que ligam a nossa ramificação à cadeia principal. Seria isso daqui que o professor está destacando aqui na estrutura. Tá? Essa ligaçãozinha aqui nada mais é do que essas possíveis valências livres. Tá? Quando o nosso grupo substituinte é formado por um único carbono, pessoal, a gente chama ele de metil. Tá? Met, prefixo que remete a um carbono, il ou ila é característico dos grupos substituintes, das ramificações. Tá? Se ele é formado por 2 carbonos, aí você vai seguir a lógica, etil. Se ele é formado por 3 carbonos, propil. Tá? Só cuidado, porque com 3 carbonos, eu consigo dispor eles de 2 formas diferentes. Aí eu passo a ter 2 ramificações do tipo propil. Tá? Ou N-propil ou propil simplesmente, lembrando, esse N remete a normal, tá? É quando você tem os 3 carbonos em sequência. E a valência livre necessariamente está nos carbonos das extremidades. Tá? O isopropil, lembrando, esse prefixo iso significa mesmo ou igual, já que a gente teria uma estrutura simétrica, tá? Está associado aos 3 átomos de carbono, só que com a valência livre no carbono do meio. Tá? A gente também costuma chamar ele de sec-propil. Chamamos ele de sec-propil, porque esse prefixo sec remete a secundário. Tá? É porque o carbono com a valência livre aqui é um carbono secundário. É um carbono que está ligado a outros 2 carbonos. Tá? Seguindo a mesma lógica, essas ramificações que são formadas por 4 carbonos, todas elas têm nome começando com but. Tá? Já que o prefixo but remete a 4 carbonos. Aí eu teria o N-butil, também chamado simplesmente de butil, que é o butil normal, é quando a valência livre está nas extremidades, certo? Eu teria o sec-butil, também representado pelo nome S-butil, o pessoal vai lá e abrevia o sec, colocando simplesmente a letra S, tá? Seriam os 4 carbonos aqui, com a valência livre no carbono secundário. Tá? Seguindo a mesma lógica, o terc-butil seriam 4 átomos de carbono, só que com a valência livre no carbono terciário. Tá? Aí eu teria o isobutil, que seriam os 4 átomos de carbono, produzindo uma estrutura simétrica. Tá? Costumo brincar com vocês, pessoal, que esse prefixo iso aqui, para vocês poderem guardar mais fácil, remete a uma estrutura simétrica similar ao rabo de um peixe. Tá? Se você parar para analisar aqui, de uma forma bem criativa, isso daqui lembraria um rabinho de peixe. Tá? Então, seja o isopropil, a ramificação formada por 3 carbonos, ou o isobutil, que seria a nossa ramificação formada por 4 carbonos, você vai perceber que na extremidade da ramificação ele vai bifurcar, tá? Formando uma estrutura similar a um rabinho de peixe. Tá? Agora, para a gente poder desenvolver a nossa nomenclatura para hidrocarbonetos de cadeia ramificada, basta a gente olhar os exemplos que o professor colocou aqui no quadro e identificar a princípio a cadeia principal, que seria a sequência mais longa de carbonos, e na sequência identificar quem são as nossas ramificações. Tá? Vocês vão perceber, pessoal, que na maioria dos exercícios do nosso material, as ramificações que mais aparecem é o metil e o etil, já que são os grupos substituintes mais simples, aqueles que envolvem menos carbonos. Tá?
Aí você vai ver que em um ou outro exercício, quase como um caso particular, vai aparecer o isopropil, vai aparecer o butil, o sec-butil, terc-butil, tá? Como eu pontuei para vocês, essas ramificações aqui, elas não são todas, elas são as principais, tá? Existem outras ali na apostila de vocês, que eu vou comentar umas outras duas mais importantes aqui, mas as demais que ele traz ali dificilmente vai aparecer para vocês, tá? Principalmente em provas como o Enem. Quando ele nem cobra alguma coisa sobre nomenclatura de cadeia ramificada, geralmente eu trabalhando com essas ramificações mais simples, tá? Como por exemplo o metil ou o etil. Ok? Então, determinando o nome desse composto orgânico em questão aqui, como que ficaria? Tá? A princípio, para você identificar a posição da sua ramificação, você tem que numerar a cadeia carbônica a partir da extremidade mais próxima da ramificação. Tá? Análogo à nomenclatura de hidrocarbonetos de cadeia insaturada, que o professor já havia comentado com vocês. Tá? Só cuidado, porque segundo a IUPAC, entre insaturações e ramificações, a prioridade é sempre da insaturação. Tá? Então, se você vai começar identificando a cadeia principal do composto orgânico, numerando ela, você sempre vai numerar a partir da extremidade mais próxima da insaturação. Tá? Já que entre insaturação e ramificação, segundo a IUPAC, a prioridade deve ser dada às insaturações, às duplas ou triplas ligações. Tá? Posteriormente, vocês vão ver que o professor, provavelmente a partir da nossa próxima aula, as aulas 7 e 8 dessa frente, o conceito de função orgânica. Aí vocês vão começar a estudar tipos de funções orgânicas. Tá? E vocês vão ver que dentro dessas funções orgânicas existe um negócio chamado grupo funcional. E a prioridade do grupo funcional é sempre maior do que da insaturação. Tá? Então já vamos se familiarizando com isso. Toda vez que eu vou determinar a sequência de carbonos numa cadeia principal, essa sequência ela sempre tem que ser contada a partir da extremidade mais próxima do grupo funcional. Se não existe grupo funcional, como no caso dos hidrocarbonetos, insaturações. Se não existem insaturações, aí deveriam as ramificações. Tá? Como para esse composto orgânico aqui, para esse hidrocarboneto, não tem insaturação, a nossa cadeia principal seria numerada a partir da extremidade mais próxima da ramificação. Tá? Se eu numero a cadeia principal da esquerda para a direita, minha ramificação fica no carbono 2. Se eu numero a cadeia principal da direita para a esquerda, a ramificação ficaria no carbono 3. Tá? Segundo a IUPAC, o objetivo é sempre obter os menores números possíveis. Então, para você obter os menores números possíveis no nome desse hidrocarboneto, necessariamente você tem que numerar a cadeia principal a partir da extremidade mais próxima do grupo funcional, se não existe insaturação, se não existe ramificação. Está entendendo? Bora lá então, aqui praticando o professor. Tá? Nossa cadeia principal seria essa, o grupo CH3 seria nosso grupo substituinte, que pesquisando lá na sua tabelinha você vai ver que é o metil. Tá? Então, nosso grupo substituinte aqui em questão é o metil. Segundo a IUPAC, pessoal, o nome do grupo substituinte sempre vem antes do nome da cadeia principal. Tá? Então aqui, o nosso metil está ligado ao carbono 2. Então eu venho aqui e coloco 2 metil. Tá? Nossa cadeia principal é formada por 4 carbonos, prefixo but. Ligações simples entre carbonos e fixo an. Todo hidrocarboneto tem um nome terminando em O, tá? Seguindo aquela lógica da nossa aula de nomenclatura da frente 1C. Ok? A ideia é, o nosso grupo metil está no carbono 2. No entanto, se eu tiro o metil daqui e coloco ele aqui, ó, esse metil ele continua ligado ao carbono 2. Porque se eu tiro minha ramificação daqui e coloco ela aqui, eu tenho que numerar minha cadeia principal a partir da extremidade mais próxima da ramificação. Aí eu tenho que começar a numerar ela da direita para a esquerda. Então, o nosso metil continuaria sendo o carbono 2 aqui. Tá? Então, esse número 2, alguns autores de livros de química, pessoal, consideram ele como sendo redundância. Você não precisaria colocar esse número 2. Tá? Segundo alguns autores de livros de química, se você colocar aquele número 2 ali, ele toma como sendo redundância, consequentemente o nome ele fica incorreto. A gente só indica a posição da ramificação no nome do composto quando ela tem mais de uma posição possível. Tá? No caso dessa estrutura aqui, se eu tiro a ramificação daqui, eu só posso colocar ela aqui. Se eu tirar a ramificação daqui e colocar ela aqui ou aqui, ela deixa de ser ramificação e se torna a cadeia principal. Aí você passa a ter uma cadeia normal. Tá? Então, como a nossa ramificação não tem mais de uma posição possível, necessariamente tem que estar ligado ao carbono 2. Não preciso colocar o número 2 aqui, porque senão ficaria redundante. Tá? Aqui, ó. Estou colocando 2 para você saber. Isso aqui produziria uma redundância. Tá? Estaria errado.
Continuando. Olhando para esse outro hidrocarboneto aqui, como o professor comentou com vocês, a gente tem que numerar a cadeia principal a partir da extremidade mais próxima da insaturação. Então, numerando aqui da esquerda para a direita, a nossa ramificação, que é o metil, está ligado ao carbono 3. Então, o nome do nosso composto orgânico ficaria 3-metil. Cadeia principal tem 4 carbonos, prefixo but. Dupla ligação entre os carbonos 1 e 2, menor número é 1. Então, vem aqui, coloco 1, hífen, dupla ligação e fixo em. Tá? Para quem se esqueceu, para duplas ligações coloque-se em fixo em, para triplas ligações coloque-se em fixo in. Tá? Se você não se recorda disso, volta a consultar a tabelinha da nossa frente 1C, da apostila anterior, ok? Dando continuidade. Ah, professor, mas esse 3 aqui, ele vai produzir redundância no nome desse composto? Não. Por quê? Se eu tiro o grupo CH3 daqui e coloco ele aqui, ele passa para ligar o nosso carbono 2. Então eu tenho mais de uma posição possível para o nosso grupo substituinte. Logo eu tenho que indicar a posição do nome do composto. Tá? Vamos fazer uma reflexão aqui com o professor, rapidinho. Tá? 30 segundos. Olha para a estrutura desse hidrocarboneto de cadeia ramificada e tenta identificar a cadeia principal para mim. Tá? Lembrando, pessoal, como aqui eu não tenho dupla nem tripla ligação, a cadeia principal é só a sequência mais longa de carbonos. Tá? Na opinião de vocês, qual é a sequência mais longa de carbonos que nós temos aqui? Dá uma analisada aí. Tem uns que podem estar achando que a sequência mais longa seria essa. 1, 2, 3, 4, 5. Mas estaria errado, tá? Nem sempre a cadeia principal está na horizontal. Se atentem a isso, tá? Cadeia principal, filho, você pode fazer um zigue-zague pela estrutura do seu composto. Necessariamente começando numa extremidade e acabando na outra, tentando produzir a sequência mais longa de carbonos. Tá? Então, se você tenta pegar isso daqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu já não teria mais carbonos do que essa sequência com 5. No entanto, entre essa sequência com 5, essa sequência com 6, essa sequência com 7 aqui, ó, não seria mais longa? Eu acho que sim. Aqui, ó, estou começando numa extremidade e acabando na outra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então essa seria a nossa sequência mais longa de carbonos. Tá? Se eu vou numerar minha cadeia principal, eu vou começar a numerar ela a partir de qual extremidade? Se eu começo aqui da esquerda para a direita, eu vou ter ramificação nos carbonos 3, 4 e 5. Se eu começo da direita para a esquerda, eu vou ter ramificações também nos carbonos 3, 4 e 5. Como nossa estrutura é simétrica, numerar nossa cadeia principal da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, nesse caso, tanto faz. Tá? A gente só precisa determinar a sequência no sentido quando a nossa estrutura é assimétrica. Tá? Então aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas nada impede da gente numerar da direita para a esquerda. Tá? Você vai produzir as mesmas posições, as mesmas numerações para as suas ramificações. Tá? E quem que são as nossas ramificações aqui? Eu tenho 1, 2, 3, 4 grupos metil. Concorda comigo? E ainda teria mais um grupo etil aqui. Tá? Cuidado, grupo metil é formado por um carbono, grupo etil é formado por 2 carbonos. Tá? Segundo a IUPAC, pessoal, se você vai determinar o nome de um composto orgânico de cadeia ramificada, onde existem 2 ou mais tipos de ramificações, necessariamente você tem que dispor essas ramificações no nome, necessariamente em ordem alfabética. Tá? Então, se eu tenho um metil, que tem um nome começando com M, e tem um etil, que tem um nome começando com E, no nome do hidrocarboneto vai vir o primeiro grupo etil, por causa da ordem alfabética. Tá? Essa é a última orientação que a IUPAC passou para a gente em química. Tá? Então, bora lá. O nosso grupo etil aqui, ele está ligado ao carbono 4? Então, eu viria aqui e colocaria 4 etil. Os meus metis, eles estão nos carbonos 3 e 5. Tá? Se eu tenho um grupo metil, pessoal, no nome aparece a palavra metil. Se eu tenho 2 grupos metis na estrutura do meu composto, eu tenho que colocar o prefixo di antes da palavra metil. Aí ficaria dimetil. Se eu tenho 3 grupos metis, seguindo a lógica, trimetil, 4 tetrametil e por aí vai. Tá? Como nesse caso aqui eu tenho 4 grupos metis, o nome do nosso composto ficaria tetrametil. E segundo a IUPAC, é um número para cada ramificação. Então aqui ficaria hífen
3,3,5, hífen, tetrametil. Lembrando, a ordem alfabética que o professor contou para vocês agora está associada ao E do etil e ao M do metil. Tá? Prefixos de quantificação, como di, tri, tetra, não é levado em consideração nessa ordem alfabética que o professor pontuou. Tá? Se atentem a isso. E é um número para cada ramificação. Então, como aqui nós temos 4 metis, eu tenho que ter 4 números aqui. Tá? Reforçando, segundo a IUPAC, separa-se número de letra por hífen, separa-se número de número por vírgula, e letra de letra não se separa, tudo junto. Tá? Então aqui ficaria 4 etil, 3,3,5,5 tetrametil, prefixo para 7 carbonos heptil, ligação simples entre os carbonos ano, todo hidrocarboneto tem um nome terminando em outro. Tá? Lembrando, nomenclatura sistemática da IUPAC, para a cadeia principal tem prefixo, infixo e sufixo. Tá? E você poderia tirar essa letra H aqui porque ela não produz nenhuma fonética, nenhuma pronúncia. Tá? Então deixar o Hzinho ali ou tirar o H nesse caso, a princípio tanto faz. Ok? Pessoal, nomenclatura para hidrocarbonetos de cadeia ramificada seria isso. Tá? A princípio escolhi 3 exemplos aqui para a gente poder entender legalzinho essa ideia de nomenclatura. Esse quarto exemplo aqui de cadeia aberta e ramificada, eu vou dar 30 segundos para vocês tentarem determinar sozinhos, tá? E na sequência eu venho corrigindo. Então bora lá, velho, manda bala aí. Primeiro, qual que é a nossa sequência mais longa de carbonos aqui? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Estão percebendo que a sequência mais longa dessa estrutura teria no máximo 5 carbonos? Pessoal, poderia pegar essa sequência, e poderia pegar essa sequência. A princípio dá na mesma, pessoal, são as mesmas sequências, já que a estrutura em parte é simétrica. Tá? Então, só para contrariar, não vou pegar na horizontal não, tá? Vou pegar essa tortinha aqui. Então, essa daqui seria a nossa sequência mais longa de carbonos, que teria no máximo 5 carbonos. Tá? O que eu tenho que fazer na sequência? Sistematizando o raciocínio. Numerar a cadeia principal. Numera-se a cadeia principal a partir da extremidade mais próxima das ramificações. Tá? Se eu começo a numerar da direita para a esquerda, 1, 2, 3. Eu chego na primeira ramificação, no carbono 3. Se eu começo a numerar da direita para a esquerda, 1, 2. Eu chego em 2 ramificações do carbono 2. Tá? Como orientação da IUPAC, eu sempre obter os menores números possíveis, necessariamente eu vou numerar da esquerda para a direita. Tá? Então, identificar a cadeia principal e numerado a partir da sequência, a partir da extremidade mais próxima das nossas insaturações, se não existem ramificações, o que você vai fazer na sequência é identificar quem são seus radicais, quem são suas ramificações. Tá? Aqui, o professor colocou 3 grupos metil. Tá? Como eu tenho 3 grupos metil, meu nome vai ficar trimetil. Tá? Não esquece do tri, pessoal. Não tem nome meio certo, ou tá ou não tá. Tá? Se atentem a isso. Então, aqui os meus grupos metis se encontram ligados a quais carbonos? 2 e 3. Então, aqui vai vir 2,2,3 trimetil. Lembrando, no nome do hidrocarboneto de cadeia ramificada, sempre vem a princípio quem são as ramificações e as suas respectivas posições. Depois vem o nome da cadeia principal. Tá? Nossa cadeia principal aqui é formada por 5 carbonos, prefixo pente. Ligações simples entre eles e fixo ano. Todo hidrocarboneto tem o nome terminando em O. Então o nome do nosso composto aqui ficaria 2,2,3 trimetilpentano. Tá? E mais para frente vocês vão ver com o professor que essa substância, esse hidrocarboneto, esse alcano específico, ele é importantíssimo para o estudo de química. Tá? Vocês vão ver com o professor que ele é um dos principais constituintes da gasolina. Mais para frente no petróleo a gente vai discutindo, tá? No estudo do petróleo. Ele não é o isoctano, mas tem uma estrutura muito similar ao isoctano. Tá? E aí a gente vai trabalhar isso. Pessoal, se eu colocasse, hipoteticamente falando,
uma dupla ligação aqui, o que mudaria? Nossa cadeia principal continuaria tendo 5 carbonos, só que necessariamente eu deveria numerar ela agora a partir da direita para a esquerda. Tá? Não esquece, entre ramificações e insaturações, a prioridade é da insaturação. Tá? Então, se eu colocasse uma dupla ou uma tripla ligação aqui, eu deveria numerar necessariamente da direita para a esquerda. Tá? Se atentem a isso. Esses dois compostos aqui, pessoal, eles possuem cadeias mistas. Tá? Falei para vocês na nossa aula de classificação de cadeia carbônica na apostila passada, que as cadeias mistas, antigamente elas eram chamadas de fechadas mais ramificadas. Tá? Para cadeias mistas, pessoal, vocês vão perceber que na maioria das vezes a cadeia principal ela vai ser a parte fechada, a parte cíclica. Tá? E as cadeias carbônicas adjacentes a essa cadeia cíclica serão as nossas ramificações. Tá? Isso não é uma regra, é um norte. Você vai ver que vai dar para aplicar para a maioria dos casos. Existem poucas ramificações que se comportam como estruturas fechadas. Tá? As mais importantes, vou pontuar aqui para vocês. Uma delas nós chamamos de fenil. Fenil é quando nós temos o benzeno se comportando como ramificação, o benzeno se comportando como radical. Tá? Isso daqui seria a nossa valência livre do fenil, seria a ligação por onde ele se ligaria à cadeia principal, tá? A sequência mais longa. E nós temos o benzil. O benzil, pessoal, ele parece o fenil, só que é diferente. Tá? Só cuidado porque isso daqui são estruturas que vocês fazem bastante confusão, já que elas têm nomes parecidos e estruturas parecidas. Tá? A diferença principal entre o fenil e o benzil é que no benzil eu tenho um grupo CH2 ligado ao benzeno, se comportando como ramificação. Tá? Então aqui, ó, benzil, CH2 ligado ao benzeno se comportando como ramificação, e fenil seria apenas o benzeno se comportando como ramificação. Tá? São os dois principais tipos de grupos substituintes de estrutura cíclica. Tá? Ambos aparecem para vocês acho que na primeira ou na segunda aula ali, das nossas aulas. Eu não chamo colocou aula, né, cara? Vacilão. Deixa eu colocar aqui. Hoje a gente está trabalhando na frente C. Aulas 5 e 6. Aula 5 e aula 6, tá? Já ali na aula 5, ele já coloca para vocês quem são os tipos de ramificações, tá? Aí vai aparecer essas duas, ali no finalzinho, ok? Se atentem a ela. Nenhum exemplo que o professor colocou aqui para vocês hoje tem fenil ou benzil se comportando como ramificação, tá? Então, seguindo na nossa discussão aqui, para estruturas de cadeia mista, a princípio a cadeia principal vai ser a parte fechada, tá? E todo o carbono, o grupo de carbonos que não participa dessa parte fechada serão as nossas ramificações. Tá? Pessoal, a cadeia principal é essa. Segundo a IUPAC, tem que numerar a cadeia principal a partir da extremidade mais próxima da ramificação. Em estruturas de cadeias mistas, a cadeia principal ela costuma ser numerada a partir dos carbonos das ramificações. Tá? O que acontece é que esse carbono não tem ramificação, esse carbono não tem ramificação, esse carbono tem um metil e esse carbono tem um etil. Tá? Tanto poderia ser esse carbono como sendo o nosso 1, como esse carbono como sendo o nosso 1, já que ambos os carbonos aqui possuem uma ramificação ligada a si. Tá? Só que segundo a IUPAC, pessoal, para casos desse tipo, o carbono 1 necessariamente vai ser daquela ramificação que vem primeiro na ordem alfabética. Tá? Então, entre E de metil e E de etil, por ordem alfabética vem E de etil. Então, necessariamente, esse carbono aqui vai ser o 1 e esse daqui vai ser o 2. Tá? Não esquece, segundo a IUPAC, o objetivo é obter os menores números possíveis, tá? Tanto para a posição das ramificações quanto para as insaturações. Tá? E mais para frente para os grupos funcionais, conforme a gente vai trabalhando. Aqui, pessoal, eu tenho o etil no carbono 1, então eu coloco um etil. E tem o metil no carbono 2, então eu coloco 2 metil. Tá? A cadeia principal é formada por 4 carbonos, prefixo multi, só que como ela é fechada, antes tem que vir a palavra ciclo. Então aqui ficaria 1 etil, 2 metil, 5 butano. Já que a nossa cadeia principal é formada por 4 carbonos numa estrutura cíclica. Tá? Ciclo porque a cadeia é fechada. Buti porque ela é formada por 4 carbonos. Ok? Para compostos aromáticos, pessoal, como esse daqui, por exemplo, tá? Segue essa mesmíssima lógica. Tá? Lembrando, pessoal, o benzeno
que é a nossa estrutura básica aqui, tá? Ele é também chamado de benzeno, anel benzênico, núcleo aromático, núcleo benzênico ou ciclo X 135 trieno, tá? Já que eu falei para vocês no primeiro momento que essa bolinha aqui poderia ser substituída por 3 duplas ligações em posições alternadas, tá? Segundo aí o PAC, para essa estrutura básica aqui, a gente pode se referir a ela como sendo benzeno em contextos de nomenclatura ou ciclo X 135 trieno, tá? O termo benzeno, pessoal, ele não é um termo sistemático, tá? Ele não envolve prefixo, infixo e sufixo, mas ele foi oficializado pelo IUPAC. Ele é um nome usual, só que foi oficializado. Então você pode utilizar a palavra benzeno, tá? Aqui, o benzeno seria a nossa cadeia principal, já que é a parte cíclica. E esses grupos CH3 aqui fora seriam os nossos metis. Tá? Os nossos metis aqui, pessoal, estão nas posições 1 e 2. Tá? Indiferente se eu chamo esse carbono de 1, esse de 2, ou esse de 1 e esse de 2, eu vou ter as mesmas posições aqui para eles. Tá? O nome do nosso composto, a princípio, seria 1,2 de metil, já que nós temos 2 metis, tá? E a cadeia principal seria o nosso benzeno. Tá? No entanto, vocês vão perceber nesses contextos de nomenclatura, onde o benzeno é a cadeia principal e você tem 2 grupos substituintes ligados à sua estrutura, que você pode substituir as numerações 1, 2, 1, 3 ou 1, 4 no anel aromático, respectivamente pelos prefixos orto, meta e para. Eu só posso utilizar os prefixos orto, meta e para quando eu tenho apenas 2 grupos substituintes, 2 ramificações ligadas à estrutura do benzeno. Tá? Se você tem uma, não dá para usar. Se você tem 3, 4, 5 ou 6, não dá para utilizar. Necessariamente 2. Tá? Então eu não poderia substituir essa numeração 1, 2 aqui pelo prefixo orto. Tá? Ou às vezes ele vai colocar apenas a letrinha O, remetendo à ideia de orto. Tá? O orto, ele remete às posições 1 e 2 no anel aromático. O prefixo meta remete às posições 1 e 3 no anel aromático. O prefixo para remete às posições 1 e 4 no anel aromático. Tá? Só posso utilizar os prefixos orto, meta e para anéis aromáticos dissubstituídos. Tá? Quando nós temos 2 grupos substituintes ligados ao nosso benzeno, ao nosso anel aromático. Ok, galera? Agora fico com vocês, tá? O professor vai mandar uma seleção de exercícios tanto da aula 5 quanto da aula 6 para vocês poderem treinar essa parte da nomenclatura. É lógico, pessoal, o interessante seria que vocês resolvessem todos os exercícios, tá? Mas para quem está com mais dificuldade aí, ou menos interesse, faça pelo menos esses que o professor vai poder selecionar aí para você poder fixar a ideia básica do assunto, tá? Beleza, pessoal? Tranquilo? Próxima aula nossa serão as aulas 7 e 8, tá? As aulas 7 e 8 da frente 2C começam a trabalhar com o assunto funções orgânicas, tá? Você vai ver que é um assunto relativamente extenso. A gente começa a trabalhar agora na apostila 2 e só acaba na apostila 3 ou 4. Não me engano agora, acho que vai até parte da apostila 4, a gente ainda vai estar discutindo novas funções orgânicas.